Você tem passado por um sofrimento e não sabe como lidar com ele? Você tem fé, tem uma vida correta e estável, mas mesmo assim tem enfrentado uma dor? Eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Hoje nós vamos aprender juntos como lidar com as dores que a vida nos traz à luz de Lucas 22. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. É um prazer te receber e me conectar com você. Toda semana postamos vídeos com ensinamentos cristãos e vai ser um prazer ter você aqui caminhando junto comigo. Bom, esse vídeo nasceu de um sofrimento que eu tive há um tempo atrás. Eu vivi algo que me fez me reposicionar, refletir, aprofundar em algumas questões internas e ressignificar a minha dor. Até entender que toda dor pode nos ensinar algo. E aí eu fui para o meu manual de vida, fui para a palavra de Deus, para tentar entender melhor sobre a dor. E o ápice da dor que eu encontrei está descrito lá em Lucas 22, do 39 ao 45. E eu gostaria de que você lesse junto comigo essa passagem muito rica. Vamos lá? Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Ali, chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância. E ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse é um dos momentos mais dramáticos, tristes e angustiantes de toda a história humana. Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele se fez homem, se rebaixou, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória por amor a nós e também em obediência ao Pai. O primeiro Adão havia pecado e, como cabeça de toda uma raça, ele transmitiu essa natureza pecaminosa e distante de Deus. E era necessário, um homem para reconciliar toda a humanidade com Deus Criador. E esse homem perfeito, obviamente, era o próprio Deus Jesus. O Verbo, a palavra, ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu todas as dores, passou por todas as tribulações que nós passamos e ele viveu tudo e não pecou. Ele foi o sacrifício perfeito que nos ligou novamente ao Senhor. E eu imagino que o sofrimento de Jesus não tenha sido apenas na cruz. Pensa comigo, deixar a sua glória, sabe? Deixar o céu, ele estava sendo muito amado por Deus, e vir aqui para a Terra e viver todo o nível de humilhação, de rejeição. Já parou para pensar nisso? Mas houve o ápice da dor, o momento mais difícil da vida de Jesus aqui na Terra. E esse lugar foi o Getsêmani, o lugar da prensa do azeite. Nesse lugar, o nosso Salvador, ele se viu sozinho, seus amigos mais íntimos dormiram. Ele pediu que o Pai afastasse todo o cálice e ali ele experimentou uma profunda angústia, ele sofreu e ainda assim foi traído. Jesus suportou tudo ali. Ele foi prensado antes mesmo da morte de cruz. E toda aquela dor tinha um propósito muito maior do que ela mesma. E esse era o propósito de nos religar ao próprio Deus. Sabe, uma coisa que eu fico pensando muito é que era necessário que um homem fosse ferido e angustiado, mesmo sem pecado, para que nos reconectasse, nos reconciliasse com o Pai. A própria medicina, ela explica algo parecido. Eu vou tentar explicar nas minhas palavras, porque eu não sou médica, mas quando existe um corte ou um ferimento muito profundo, muitas vezes é necessário ligar uma parte ferida à outra. E às vezes essa segunda parte, ela não está ferida. Então o médico, ele vai precisar fazer um outro corte nessa parte que está boa,
para que aconteça essa ligação e a cura ali seja estabilizada. E aí eu penso, né, Deus jamais pecou, ele jamais errou, mas foi necessário ele enfrentar esse momento de extrema dor, ser ferido pelos nossos pecados, para que pudesse, enfim, fazer essa ligação. Ou seja, nós éramos a parte ferida e ele a parte saudável que precisou ser ferida. Você consegue entender isso? E com base nessa compreensão, o Espírito Santo começou a me mostrar algo muito profundo, que toda dor que enfrentamos pode ter um propósito. Na verdade, pode não, ela tem. E muitas vezes ela nos leva a nos aproximar de Deus e nos faz ver a vida de uma perspectiva totalmente diferente. Eu sei que todas nós carregamos em algum nível feridas emocionais. Muitas vezes essas feridas acabam moldando a forma como enxergamos as coisas. Não sei se você já percebeu isso. Por exemplo, se alguém foi traído, pode começar a se fechar, não se abrir mais, não confiar em ninguém, porque sempre vai estar naquela expectativa de que aconteça a mesma coisa que aconteceu lá atrás, não é verdade? A pessoa ela começa a enxergar tudo a partir da dor que viveu. Essa lente acaba fazendo com que ela interprete a vida e os relacionamentos de uma forma totalmente distorcida. E assim, ao invés de caminhar, sabe, em direção à cura, ela acaba permanecendo presa naquele sofrimento. Quando eu comecei a olhar para esse momento de Jesus no Getsemane, eu percebi ali que existe um caminho muito profundo sobre como lidar com a dor. E esse caminho aparece em 3 movimentos. E eu gostaria de explicar esses 3 para você, que talvez esteja passando aí um momento muito delicado. Bom, o primeiro deles é leve a sua dor para Deus. Quando Jesus chegou, sabe, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele sabia de toda traição, sabia da rejeição, sabia da cruz. E a primeira coisa que ele fez quando chegou lá foi entregar para Deus. Ele orou e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E isso me ensina tantas coisas, mas me ensina algo muito importante. A dor, ela precisa de um lugar para ser colocada. Muitas vezes, quando algo dói na nossa vida, sabe, um fim de relacionamento, uma decepção, uma falência, uma perda, a gente tenta simplesmente seguir em frente, sabe? Eu vou virar a página, eu vou seguir em frente. Mas algumas dores, elas não foram feitas para serem ignoradas. O Getsemane nos mostra que a dor pode sim se tornar um lugar de encontro com Deus. E em segundo lugar, é o seguinte, eu até deixei anotado aqui para eu não esquecer. A dor revela o que está dentro do nosso coração. Quando Jesus ora no Getsemane, nós vemos ali a profundidade da angústia que ele estava vivendo. A dor trouxe à tona aquilo que estava dentro dele. E isso também acontece conosco. Muitas vezes, a dor revela coisas que estavam ali, escondidas no nosso coração. Seja um nível de dependência emocional, de medo, ansiedade, depressão, sabe, tristeza profunda. A dor, ela tem essa capacidade de trazer à superfície aquilo que precisa ser tratado. E quando isso acontece, Deus não está nos rejeitando de forma alguma. Deus, ele está nos convidando a permitir que ele toque nessas áreas mais profundas da nossa vida. Um toque que muitas vezes vai doer, mas que vai trazer, de fato, uma cura. Não fuja disso. Você encontrará a cura que você precisa nesse processo que você está vivendo. E em terceiro lugar, e não menos importante, é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o processo. Ai, 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 esse é o mais difícil, não é? Quando
Você está vivendo várias situações e você não entendeu o porquê, o motivo de você estar passando por isso. Essa situação que o mestre passou nos ensina que muitas coisas não tinham mudado por fora. Na verdade, ele fez essa oração, mas as coisas pioraram. E ainda assim, Jesus escolheu confiar no Pai. Ele, na verdade, era a exceção, porque ele sabia de tudo aquilo que ele enfrentaria e o propósito da vida dele. Mas essa passagem, ela nos ensina a confiar nele, mesmo que não estejamos entendendo nada do processo. Deus, ele tem os seus meios de falar conosco, de nos destravar, de nos alinhar. E quem sabe ele não está usando isso que você está enfrentando para tratar e mudar a sua visão a respeito de você mesma, a respeito do outro e da obra de Deus sobre a sua vida. Tem umas frases de efeito, né, que o pessoal coloca na internet, mas que cabe nesse vídeo aqui. É que confiar em Deus nesses momentos não significa você entender tudo. Significa que você vai continuar caminhando, mesmo sem entender. E talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio Getsemane, um tempo de muita pressão, de dor, em que muitas coisas parecem não fazer sentido. Sabe, pode ser N situações, um luto, várias situações que eu já até mesmo mencionei aqui nesse vídeo. Mas esses momentos, é fácil muitas vezes a gente achar que Deus está distante, mas o Getsemane, ele nos mostra algo muito profundo. Deus, ele estava ali presente o tempo todo, naquele lugar de dor. Deus Pai estava presente com Jesus. E foi justamente ali, nesse momento de maior angústia de Jesus, que a história da redenção, ela estava sendo preparada. Isso nos faz perceber que muitas vezes os momentos mais difíceis da nossa vida podem também ser o lugar onde Deus já está trabalhando, mesmo que a gente não consiga entender na sua completude. Sabe, a gente não entende o porquê que a gente passa determinadas coisas, mas Deus, ele consegue ver o processo inteiro e o fim dele. Por isso, se você está, sabe, atravessando um momento muito difícil, lembre-se de que Deus, ele não desperdiça nada. Nada do que a gente passa, ele deixa passar sem nenhum propósito. Sabe, que a sua dor hoje, ela não te afaste dele, mas que ela possa te conduzir para mais perto da presença dele. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas Deus, ele vê todo o processo, ele vê o fim de todas as coisas. Por isso, se você está passando esse momento muito difícil na sua vida, lembre-se de que Deus não desperdiça nada daquilo que a gente sofre. E que essa dor, ela não te afaste do próprio Senhor. Amém? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está passando por esse momento muito delicado, mas que essa mensagem ela possa fortalecer o seu coração, o coração dessa pessoa que você vai estar enviando, e que ela tenha a plena certeza de que todo Getsemane é um lugar onde a gente é prensado, mas que sai um azeite puro, que sai um óleo fresco e que toca outras pessoas, toca outros corações e que, de fato, faz a gente entender o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Um beijo, Deus abençoe e até semana que vem. Tchau!